Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre, 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 sempre. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Meus irmãos, que alegria. Eu estou sentindo uma alegria muito grande no meu coração. A presença de Deus muda o ambiente. Mas, meus irmãos, tem gente aqui que não está com essa mesma alegria que eu estou. Tem gente está com uma alegria menor. Às vezes está com peso, está triste. Eu quero dizer para você que chegou aqui assim, você não vai sair daqui assim. Você vai sair daqui com a alegria que o Espírito Santo tem na sua vida, para o seu coração, para a sua família, para a sua história, em nome de Jesus. Você vai sair daqui feliz, abençoado, abençoada, porque o Senhor está neste lugar. Amém? Então não existe na Bíblia transferência de alegria. Se existisse, eu transferia. Ou pedia para Deus fazer um canal, um duto, para não transferir tudo a mim, eu ficar sem. Mas se a gente pudesse tocar na pessoa e passar aquilo para ela. Mas eu creio que o Espírito Santo pode te tocar, o Espírito Santo que está dentro de você, ele pode te dar muita alegria, muita paz hoje, muita esperança hoje do que ele ainda vai fazer, amém? Você pode se assentar, por favor. É tão bom estar na presença de Deus, meus irmãos, é tão bom estar na presença de Deus. Eu me alegro tanto. Hoje eu quero falar sobre alguns tipos de conteúdos que nós precisamos discernir, nós mesmos, para nós e na nossa família, em torno de nós, conteúdos que não vêm de Deus, conteúdos que recebemos dos outros que eu digo é do inimigo, do próprio Satanás, conteúdo que recebemos do nosso irmão, do nosso igual, conteúdo que recebemos até da nossa liderança ou dos nossos pais, conteúdos que recebemos ao longo da nossa caminhada e muitas vezes assimilamos esse conteúdo. Uma mentira que foi dita para nós, sobre nós, uma informação que veio e você pegou essa informação ruim e ela ficou aí, de alguma forma, se estabeleceu na sua história. E eu falei com Deus, falei, Senhor, como fazer isso? Como resolver essa coisa do conteúdo? Não sei se você já conversou com alguém e alguém tinha alguma opinião a seu respeito, ou tinha alguma palavra a seu respeito que não era boa. E como é que você saiu depois que você conversou com essa pessoa? Se sentindo bem, se sentindo mal? Como você saiu? Algumas vezes, talvez até muitas vezes, conforme quem nos fala, essa pessoa tem um poder de nos influenciar, de dizer algo para nós e a gente ficar mal, a gente travar, ou acreditar naquele negócio que foi dito. Veja, se alguém tem algum problema, está amargurado, deprimido, e lança sobre nós uma palavra, essa pessoa que está amargurada, deprimida, triste, frustrada, desesperançada, angustiada, inconformada, ela vem e fala com você, esse conteúdo que ela te falou é teu ou é dela? Esse conteúdo que ela te falou é dela. Mas você pode pegar esse conteúdo que ela te falou para você? E você pode se sentir mal com isso depois? E depois ainda ficar pensando um tempo sobre isso? Então é isso que eu quero falar com você essa noite. De você entender, eu comecei a falar isso com Deus, falei, Deus, onde está isso na Bíblia? Então o Espírito Santo me levou em 1 Samuel 17, aonde a gente vê o rei Davi lidando com 4 tipos de conteúdos diferentes que vêm para ele. 4 tipos de informações diferentes que vêm para ele e que poderiam ter destruído a caminhada deste rei, do Davi. Conteúdo que poderia ter frustrado os planos de Deus na vida dele. Mas existem conteúdos que também são lançados sobre as nossas vidas que podem frustrar os planos de Deus e atrapalhar o que Deus quer fazer. Quando a gente se apega a essas palavras, essas coisas que acontecem ao longo da nossa caminhada, que não são verdade, mas nós não discernimos. Mas precisamos discernir, e creio que o Espírito Santo hoje vai te ajudar a discernir que conteúdo que pode estar em você ou na sua história, que não pertence ao Senhor, que você precisa deixá-lo hoje no altar. Amém? Então, 1 Samuel, capítulo 17, ele começa assim no versículo 1. E os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam
no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, meus irmãos, primeira coisa que quero te chamar a atenção: quem está falando aqui é o inimigo. Quem está falando aqui é Golias. Quem está falando aqui, de forma figurada, é Satanás. Ele está afrontando o Israel de Deus, a família de Deus. É como se estivesse afrontando a igreja de Deus. E ele afrontando a igreja de Deus, o Israel de Deus, os filhos de Abraão. Todo o Israel, ouvindo de Saul essas palavras, espantaram-se e temeram muito. Então, a primeira coisa que quero chamar a atenção é isso. Que o povo de Israel temeu muito quando ouviu isso. Quando ouviu o quê? Quando ouviu o inimigo falando. Temeu muito. Ficou com medo. Se espantaram. E aí o texto simplesmente agora muda de foco. E diz assim: e Davi era o filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, este homem já é velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra, e eram o nome dos teus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se 40 dias. De manhã e à tarde, apresentou-se 80 vezes. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para os teus irmãos 1 efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao arraial aos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva o capitão de 1000, e visitarás teus irmãos, ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no Vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com guarda, e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e aos gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda de bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Veja que agora Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas,
lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi tinha falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar para com ele, pois tu ainda é moço, e aquele homem é de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomavam a ovelha do rebanho, eu saía após ele, e eu o feria, e lançava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão na barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi com as suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes, e começou a andar, porém ele nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então, com o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos no ribeiro e pôs-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Ou seja, era bonito. E homem de guerra tem que ser feio para assustar. Do Golias provavelmente era muito feio e se assustou com a beleza de Davi. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Nossa, como eu gostaria de ter dito isso lá naquele lugar. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos... O Davi não tinha nem espada, meus irmãos. Eu não sei como ele estava pensando que ele ia tirar a cabeça do Golias. Mas isso aqui é oração profética. Às vezes a gente faz oração profética. Isso é oração profética. Davi está dizendo que vai acontecer antes mesmo de acontecer. E hoje nós vamos fazer oração profética. Assim como Davi fez, você vai fazer. E você vai orar e você vai dizer o que vai acontecer com os seus inimigos que têm afrontado você. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, Davi disse, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança,
porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, e encontrou-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tirou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso, correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom, e caíram feridos dos filisteus pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu, e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele colocou na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi e encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho esse moço, Abner? E Abner disse: vive tua alma, ó rei, eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Davi não largava a cabeça do filisteu de jeito nenhum. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse ele: filho do teu servo Jessé, o belemita. Amém? Amém. Essa leitura é suficiente para a gente voltar para casa e dizer assim: ó Satanás, vou cortar sua cabeça hoje. Hoje eu vou fazer uma oração profética, e eu vou declarar sobre a minha vida as boas promessas do Senhor, e sobre a minha vida a boa palavra do Senhor, ela há de se cumprir. Mas como eu preparei um sermão, você é vítima dele agora, você vai ter que ouvi-lo. Há 4 tipos de conteúdo que quero trabalhar nessa noite. O primeiro tipo de conteúdo é o conteúdo do inimigo. O segundo tipo de conteúdo é o conteúdo do irmão. O terceiro tipo de conteúdo é o conteúdo do líder ou do pai. E o quarto tipo de conteúdo é o conteúdo divino, de Deus, sobre nós. Primeiro tipo de conteúdo, o conteúdo do inimigo. O conteúdo do inimigo está relatado em todo o texto, sobretudo ali no versículo 8, onde ele diz: não sou eu um filisteu e vós, servos de Saul, escolhe dentre vós um homem para que desça a mim. E depois, na sequência do texto, vamos ver que várias vezes Golias amaldiçoa o povo de Israel. Amaldiçoar o povo de Israel é a mesma coisa que amaldiçoar a igreja. Amaldiçoar o povo de Israel naquela época seria a mesma coisa de que amaldiçoar os filhos de Abraão. O problema do gigante, de Golias, amaldiçoar o povo de Israel, é que Deus tinha dito em Gênesis 12:3 para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, mas eu vou amaldiçoar, Abraão, os que te amaldiçoarem. E como o povo de Israel é descendência de Abraão, Golias já se encontra numa situação muito complicada, porque ele está amaldiçoando o povo de Israel, e Deus disse: quem amaldiçoar esse povo, eu vou amaldiçoar. Então Golias já está amaldiçoado por Deus, porque amaldiçoou o povo de Israel. E tendo ele sido já amaldiçoado por Deus, Deus só estava esperando um se levantar para ele dizer assim: oh, que bênção que você se levantou, porque agora eu vou fazer o serviço que eu estava querendo fazer já há 40 dias atrás. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida já há alguns dias. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida já há talvez alguns anos. Existem afrontas de Satanás na sua vida que permanecem já há algum tempo. Mas Deus está esperando só o dia que você vai se levantar e vai dizer assim: aqui, Senhor, eis-me aqui. Agora já chega desta afronta. Agora já chega desse caos. Agora já chega da minha família viver o que ela está vivendo. Eu não vou mais ouvir esse conteúdo que não me pertence.
Quando Golias se coloca diante do exército de Israel, Golias está lá dizendo que aquele exército é fraco. Ele humilha o exército perguntando: tem algum homem aí? Tem alguém que possa vir pelejar comigo? Por 40 dias, de manhã e à tarde, 80 vezes, afrontou. Ele contaminou todo Israel com aquele discurso maldito. Ele contaminou o coração do povo com aquelas palavras que vêm do inferno. Existem palavras que vêm na nossa mente, ou pensamentos que vêm na nossa mente, que não vêm de Deus, não. Que vêm do diabo. Creia, meu irmão, nem todo pensamento pensado é teu. E sabe quem discerniu isso muito bem? Quem discerniu isso muito bem foi Jesus. Onde Jesus discerniu isso muito bem? Jesus discerne esse conteúdo satânico muito bem em Mateus capítulo 16, de 21 a 23, quando diz assim, o texto: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. A estratégia de Satanás foi usar um homem para lançar uma palavra, um conteúdo diabólico, satânico. Jesus discerniu que aquele conteúdo não era de Pedro, por isso que Jesus não disse: para trás de mim, Pedro. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Jesus quis dizer: eu sei exatamente quem está falando comigo, eu sei exatamente de onde vem esse conteúdo, e eu não vou ter compaixão de mim, não, e eu não vou deixar o plano do meu Pai para trás, não. Eu vim aqui com um propósito de fazer cumprir toda a vontade do meu Pai, e os planos do meu Pai vão acontecer, e a humanidade será salva. Porque eu não absorvo o conteúdo que vem do inferno. Por isso Jesus diz: para trás de mim, Satanás. E por isso eu te digo que toda pessoa que se levanta para te dizer que a sua vida é assim mesmo, que ela não vai dar certo, que é bom você se acostumar com derrota, que você não vai conseguir romper, que você não vai conseguir alcançar, que você não vai ter vida abundante, toda pessoa que te disse isso, não foi ela. Isso veio do inferno para a sua vida. Não aceite, não receba, mas diga como Jesus Cristo: para trás de mim, Satanás. Eu não recebo essa palavra. Eu não observo esse conteúdo do inimigo. Satanás não tem razão na minha vida, nem na minha casa, nem na minha família. Eu tenho algo para dizer: a minha família, a sua família, ela nasceu para vencer e conquistar a terra, porque a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Então, se há derrota na minha vida e alguém disse, ou eu pensei que devo me acostumar com isso, meus irmãos, em nome de Jesus, não devemos. Nós devemos nos acostumar com vitórias. Nós devemos acostumar com um lar cheio da presença de Deus. Nós devemos nos acostumar a ser alegres, ousados, cheios do Espírito Santo, corajosos, pessoas que Deus pode usar, boca que é inspirada pelo Espírito Santo. E não pelo fogo do inferno, mas pelo fogo do Espírito Santo. Por isso eu quero que você reflita sobre a sua caminhada até hoje. O que o inimigo disse para você, diretamente na sua mente ou através de uma pessoa. E eu quero que nessa noite você repreenda, rejeite, mande ele calar a boca e tome sobre sua vida a boa palavra do nosso Deus. Esse é o primeiro conteúdo. O conteúdo do inimigo. Muitas vezes você luta com pensamento na sua mente. Você briga com pensamentos na sua mente. Se você está brigando com um pensamento na sua mente, esse pensamento é estranho, ele não é teu. Mas é porque está na nossa mente, a gente pensa que é nosso, mas não é não. Então não absorva um conteúdo que não é teu. Jesus Cristo não absorveu esse conteúdo que veio pela boca de Pedro e disse para Satanás: para trás. O segundo conteúdo que quero trabalhar é o conteúdo do teu irmão, do teu igual.
E esse conteúdo também está no texto. Então, primeira coisa, Davi não absorveu nenhuma palavra de Golias. Nenhuma. O povo de Israel estava amedrontado e apavorado. Davi estava calmo, sereno e tranquilo. Como diz a música do Baruque, calmo, sereno e tranquilo. Davi devia estar ouvindo aquilo, mais ou menos. Você tem que ouvir a voz de Deus, para quando o diabo vier fazer suas ameaças ou usar a vida de outra pessoa, você permaneça estável, equilibrado, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Amém. Segundo tipo de conteúdo, o conteúdo do teu irmão, do teu igual. Veja os versículos de 26 até o 30. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, veja que agora o conteúdo está dentro da família, o conteúdo está dentro de casa, o conteúdo é do irmão. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar com aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Olha isso. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Quando você pergunta assim, publicamente, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Já está chamando você de uma pessoa assim, muito fraquinha. Porque não falou assim, com quem você deixou as ovelhas no deserto. Não, com quem você deixou as poucas ovelhas do deserto, que você só presta para cuidar daquilo que é pouco, que é pequeno, porque se te der muita responsabilidade, você não dá conta. Na entrelinha está isso. E ele ainda diz mais: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para vir à peleja. O que Eliabe disse? Eu conheço a tua presunção, irmão mais velho. Eu conheço a tua presunção, eu conheço a maldade do teu coração, eu sei porque você veio aqui. Você veio aqui só para ver a peleja? Com quem você deixou as poucas ovelhas lá do pai? Querendo dizer para ele assim, vaza. Seu lugar não é aqui. Aqui é lugar de guerreiro, aqui é lugar de gente importante, aqui é lugar do primogênito, aqui é lugar de quem pode. O seu lugar é lá, cuidando daquelas poucas ovelhas. Davi, volta, vaza, vai embora. Humilhou Davi. Chamou Davi de presunçoso, de maldoso, esculhambou com Davi na frente de todo mundo. Ele foi humilhado. Você já foi humilhado? Que palavras você ouviu dentro da sua casa? Que conteúdo você absorveu dentro da sua casa? Há pais que dizem aos seus filhos: vocês não valem nada, vocês são fracos, vocês nunca vão dar nada na vida, vocês não prestam para nada, vocês não vão crescer. Aliás, vocês só me dão prejuízo. Chama filho de retardado, idiota, imbecil. Chama filha de vagabunda. Você acha que não? Está cheio de lar assim. Bate na cara do filho, com a mão aberta no rosto, e humilha. Humilha na frente dos outros, dá bronca na frente dos outros, esculhamba na frente dos outros, bate na frente dos outros. É bem que verdade que é bom dar umas assim, mas tem idade certa. E não é viver esculhambando. Pessoas que vêm de lar onde o pai é alcoólatra, que bate na mãe e que vê todo tipo de injustiça. Essa palavra de Eliabe poderia ter parado a vida de Davi ali mesmo. Davi poderia ter decidido fazer a meia volta e dizer: é mesmo, Eliabe, meu irmão, eu não presto para cuidar de muitas ovelhas, é de poucas, eu sou maldoso, eu sou presunçoso, eu sou um fraco, é realmente, Eliabe, eu vou embora lá cuidar das ovelhinhas. Davi, o que Davi fez mesmo? O que o texto diz que Davi fez em seguida? E Davi desviou-se dele. Eu acho isso maravilhoso. Somente uma pessoa que tem um conteúdo divino dentro dela pode ouvir essa esculhambação toda e não dizer absolutamente nada xingando o outro, mas o texto diz que ele só falou assim: mas o que eu fiz? E desviando-se dele foi falar com outra pessoa.
Meu irmão, minha irmã, se desvie de todo o conteúdo que você recebeu dos seus pares que não vem de Deus. Se liberte de todo o conteúdo que te rotulou, que deformou a sua identidade, que não deixou você romper, que não deixou você viver os sonhos e os planos de Deus. Porque Davi não viveria jamais os planos e os sonhos de Deus se ele absorvesse o conteúdo do seu irmão. E por que o seu irmão falou isso para ele? O seu irmão Eliabe falou tudo isso para ele porque em 1 Samuel capítulo 16, um capítulo antes, o profeta Samuel vai ungir Davi como rei. E quem está lá vendo tudo isso? Todos os irmãos e os pais. Está todo mundo vendo. Quem esperava ser rei? Eliabe. Mas quem se torna rei? Quem é ungido rei? Davi. Como é que Eliabe, o primogênito, se sentiu? Desprezado, rejeitado. E ao invés do irmão abrir o coração com o irmão e falar assim, meu irmão, eu achava que ia ser eu. E agora eu estou com a raiva de você, eu estou com vontade de matar você. Mas eu quero orar por você, para essa raiva passar. Se eles tivessem se reconciliado, Eliabe tinha esculhambado Davi? Não, mas aquela raiva guardada, daquela injustiça sofrida. Muitas famílias hoje não conseguem viver unidas, porque tem muito conteúdo do inferno que entrou, mas não foi resolvido. Não foi pedido perdão, não houve reconciliação. E Davi é uma pessoa tão maravilhosa que depois ele vai para a caverna de Adulão, quando Saul está perseguindo, e a Bíblia diz que quem vai junto para a caverna de Adulão? Toda a família de Davi, incluindo o Eliabezinho, a bênção. E Davi cuida dele. Olha que homem curado, conteúdo divino. Gente que tem conteúdo divino não tem espaço para deixar o mal entrar dentro de si e nem palavras perversas. Amém, meus irmãos? Quero dizer uma coisa para você, se você não ouviu isso em casa, você, além de ser uma bênção, cheio do Espírito Santo, é uma pessoa linda. Fala assim, peguei para mim, pastor, essa é forte demais. Então, o conteúdo do igual, Davi não absorveu, graças a Deus. Terceiro tipo de conteúdo, o conteúdo do líder. Está no 1 Samuel 17:33. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a mocidade. Veja, Saul está dizendo a mesma coisa que Eliabe, mas Saul está dizendo isso de um outro jeito, de um jeito de eu vou te proteger. Então é assim, é aquela pessoa que não se emancipa. Sabe, você recebe uma super proteção, um conteúdo de que você é o filhinho e a filhinha da mamãe. E que você não vai conseguir lutar essa lutinha. Porque o homem lá é muito forte. Então faz assim, vamos fazer um puxadinho no quintal, você mora aqui com a mãe. Pelo amor de Deus, rompe! Você tem que crescer. Deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe? Unir-se à sua mulher e morará longe deles. Amém? Longe. Porque senão não emancipa. Senão qualquer coisa está lá, chorando lá. Mãe, o que fez? Não vá mais para lá, fique aqui. Mamãe vai cuidar de você. Eu nem gosto das cortinas que tem lá. A mulher é um Golias. Tem que matar o Golias. Amém, meus irmãos? Então veja, eu estou brincando, mas o negócio é seríssimo. Seríssimo. O Saul é o líder, o Saul, ele é rei. O Saul não é mais um homem de Deus. Ele era até o capítulo 16. Mas no capítulo 16, a Bíblia diz que o espírito que estava em Saul, o Espírito Santo, agora entra em Davi, e um espírito mau entra em Saul. Então Saul já não é mais um homem de Deus. E Saul está dizendo assim, não, você não irá, não. Deus já não pode mais usar Saul. Diz, você não vai ir para essa peleja. E aí, meus irmãos, é uma coisa muito linda. Porque Davi tem um conteúdo divino dentro dele. Ele diz assim, não, Davi, não, Saul, você não está entendendo. Me dá um minutinho só para eu contar meu testemunho. Ele diz, conta. Então, lá onde eu estou, lá na casa do meu pai, eu matei o leão, eu matei o urso
O leão leva a ovelha, eu vou atrás dele, e se ele resistir, eu pego ele pela barba, dou soco nele, até ele morrer. E o menino era bonito ainda. Entendeu? E aí você não consegue nem imaginar ele dando soco no leão e matando. Mas fez. E ele falou assim, e eu também faço isso com o ursinho. Eu arrebento ele. Aí Saul olhou assim e falou, meu Deus, então vai. Mas a primeira palavra foi, não vai. Davi aceitou essa palavra? Não. Tem muita luta na sua vida, que talvez alguém tenha dito para você assim, ó, não vai. Espera mais um pouco. O negócio é feio. O homem é grande. A coisa é complicada. Só Deus. Fica aí, vamos orar mais um pouco. Meu irmão, vai logo. A Bíblia diz que Davi se apressou. Quando ele viu o gigante, parece que ele viu uma montanha de chocolate. Quando ele viu o gigante, ele se apressou. Em vez de correr do problema, ele avançou para o problema. Qual é o tamanho do seu problema? Não fuja dele, avance para ele. Ainda que alguém tenha dito para você assim, não vai não, fica por aqui, fica mais um pouquinho, depois você vai. Não, eu preciso colocar um fim nesse negócio hoje. Eu preciso acabar com esse negócio na minha vida hoje. Eu preciso sair da barra da saia emocional, financeira, espiritual hoje. Tem gente que está casada e que está na barra financeira dos pais até hoje. Tem que sair. Meus irmãos, quando eu casei, eu realmente saí. E eu fui vender ovo. Os irmãos conhecem esse testemunho maravilhoso. Eu fui vender ovo para sustentar minha família. Eu saí de Colombo a pé. Agora esses dois depois vão me matar. Eu saí de Colombo a pé e vim lá de Colombo até o Água Verde, parando em todas as padarias e oferecendo ovo. Na caixinha tinha 2 ovos e um mostruário. Entendeu? Era assim. E ele falava assim, mas por que eu vou comprar ovo de você se eu já tenho fornecedor? Eu digo, porque o meu tem 2 gemas. Ele falava, meu Deus, só por causa dessa palavra eu vou comprar uma caixinha. E ali eu fui. Meus irmãos, se eu falar para você como foi difícil a minha emancipação, o nome dessa empresa, eu olhando na Gazeta do Povo, todos os classificados eu conhecia. Tudo decora já. Porque quem está procurando emprego sabe como que é o negócio é tremendo. E aí teve aquela, assim, parecia um anúncio, uma grande oportunidade, fui lá, e eles falaram, não, é um negócio muito grande, não sei o que e tal, e você foi selecionado. Eu digo, meu Deus, agora vai. Falou, não, mas a nossa sede é em Colombo. Eu falei, meu Deus, agora não vai. Fui para Colombo, cheguei lá em Colombo, tinha aquelas portas que você abre assim de armazém antiga, sabe aquela? Uma divisória assim, dessas biombo, aonde a mesa do chefe ficava do lado de lá da divisória, e os empregados para entrevista do lado de cá. Eu falei, Jesus, o negócio é forte. Aí eles falaram assim, não, o negócio é ovo. Eu falei, é ovo de Páscoa? Eles falaram, não, é ovo de galinha. Veja como é difícil emancipar. Dá vontade de voltar para casa dos pais ou não? Dá. Mas eu falei, não, vamos lá. Naquela hora que o cara falou que era de galinha, 4 caras levantou e foi embora. Ficou eu e um cara que tinha problema de audição. Ele não ouviu. Tive que fazer para ele. E aí ele falou, ficou você? Eu falei, pois é, esse negócio é para os fortes. Aí eu falei assim, eles falaram, não, que a gente quer te apresentar a empresa. Eu falei, não precisa, só me dá a caixinha. Não, vamos te apresentar a empresa. Eu falei, então apresenta a empresa. O nome da empresa é People's Power Foundation. Eu falei, você tá de... Eu falei, como que é? Eu nem inglês eu não sabia, não sei até hoje, mas... Eu falei, meu Deus do céu, People's Power Foundation. Eu falei, então vamos lá. Então me dá os ovos. Aí saí vender. E, pela graça de Deus, vendi. E eu era o melhor vendedor, porque também era o único vendedor. Aí, meus irmãos, eu tive uma ideia. Veja o que é o desespero de uma pessoa precisando de dinheiro. Eu tive uma ideia genial. Meus irmãos, depois disso, eu fui diretor do SESI, Senai, só para vocês não acharem que eu saí de vendedor de ovo para pastor, porque não deu certo, tá bom?
Eu dei muito certo, estava ganhando muito bem, ia ser diretor de uma escola internacional aqui de Curitiba, e aí Deus me chamou. Depois que eu estava bem, Deus me chamou. Só para não ficar aquela coisa, o cara também. Então, não me julgue, não recebo esse conteúdo, em nome de Jesus, está amarrado. Então, aí eu peguei e vi na 15 um Wings, eu acho que era o nome de uma lanchonete que tinha na 15, que vendia muito, assim, muito lanche, coisa, e eu vi que tinha muita coisa com ovo, tipo padaria. Eu falei, meu Deus, é aqui, eu vou ficar rico. Eu preciso falar com esse homem. Qual é o telefone? Ele falou assim, não, moço, o homem não está aqui, você tem que ligar para o nosso escritório vai ver se o homem te atende. Mas fale com a secretária. Eu liguei para a secretária disse assim, o que você quer? Eu disse, eu quero vender ovo. Ele falou, já temos fornecedor. Eu digo, mas você não tem noção do tamanho do ovo que eu vendo. Ele é um ovo, parece um de avestruz, mas é de galinha. Ela falou, ai, tá bom. Qual é o nome da sua empresa? Aí eu falei assim, não, primeiro que ela falou assim, gente, eu não sabia nada. Qual é a razão social? Eu falei assim, razão social? Eu falei, não trabalha nada de social, não é nada de... A gente trabalha com ovos. Ela disse, não, moço, o nome da empresa. Eu digo, o nome é People's Pop Foundation. Aí eu fiquei assim, falei, eu acho que o meu negócio não vai dar certo. Ela não estava me levando a sério. Ela falou assim, não, moço, então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar. Fala o nome fantasia. Eu falei, eu não trabalho com fantasia, não é ovo. Rapaz, aí eu desisti dos ovos e fui vender colchão. Depois eu conto essa história. Então, meus irmãos, é fácil emancipar? Não é fácil. Mulher grávida, tinha casado, depois a Márcia engravidou, ela dava aula e eu precisava de dinheiro, plano de saúde, e a gente foi assim. Então, como que uma pessoa fala assim, então, não poderás ir, você não pode aceitar. Então, Davi diz assim, e antes disso, eu quero ressaltar uma parte muito importante no texto, de 1 Samuel 17, 38 e 39, importantíssima, que diz assim, e Saul vestiu Davi de suas vestes, e pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então, disse Davi a Saul, não posso andar com isso, eu nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Dos nossos líderes, dos nossos pais e das pessoas que agregam na nossa vida, nós podemos aprender com as experiências deles. Mas as experiências deles são deles. A espada de Saul deu vitória para Saul. O capacete e a couraça protegia Saul. Quando Davi tentou vestir-se na experiência do outro, vestir-se da conquista do outro, vestir-se das vitórias do outro, ele se sentiu extremamente desconfortável e percebeu, eu vou perder. Não confie nas vitórias dos outros na sua vida. Tenha as suas próprias vitórias. Lute as suas próprias guerras. Vença os seus próprios gigantes. E cresça e amadureça e alcance a estatura do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Às vezes nós ficamos falando assim, puxa, mas se aquela pessoa me ajudasse, se fulano fizesse isso para mim, a experiência daquele cara deu isso, é a experiência dele. Não fique esperando que Deus faça igual ele fez na vida de um, na vida de outro. Possivelmente ele não fará. Deus é muito criativo e Ele quer te dar uma história única. Amém? As experiências que admiramos nos outros são ótimas, nos ensinam, edificam, encorajam, mas são delas e não suas, não minhas. Vivamos as nossas próprias experiências, em nome de Jesus. Último. Quarto tipo de conteúdo, o conteúdo divino. 1 Samuel 16, de 12 a 24, diz, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo, e aqui eu já estou concluindo, e era ruivo e formoso de semblante,
e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Eu quero dizer para você essa noite, que Deus diz a respeito de mim e de você a mesma coisa. Levanta-te, porque você já é um ungido, uma ungida, porque o Espírito Santo de Deus já habita em você. Se você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você já é essa pessoa que ouve a voz de Deus dizendo: pode se levantar, que eu sou contigo. Então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. E 1 Samuel 17, de 34 a 37 diz: E disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Algumas pessoas podem mudar a respeito, a opinião a nosso respeito, depois de que ouvirem o que Deus já fez na nossa vida. Eu quero dizer a você: decida trazer à sua memória aquilo que te traz esperança, porque eu tenho certeza que se você olhar para trás na sua vida, você poderá contar muitas coisas que o Senhor já fez. E esse mesmo Deus que já fez no seu passado é o mesmo Deus que pode fazer agora mesmo no presente e que pode reconstruir e te dar um futuro maravilhoso na presença dEle. Amém? Então hoje eu quero convidar você a renunciar e rejeitar todo o conteúdo do inimigo. Eu quero convidar você a renunciar e rejeitar todo o conteúdo do igual, que te feriu, que te machucou, que te fez perder tempo, que te fez chorar, que fez você talvez desistir, desanimar, retroagir. Eu quero convidar a você a também agradecer a Deus pelos líderes e pais que temos, mas rejeitar tudo aquilo que não nos emancipa e não nos faz ser homens e mulheres dependentes de Deus, mas de Deus, e abençoando a vida de outros. E por último, quero convidar a você a dizer para Deus: Senhor, me encha do conteúdo que vem do alto, Espírito Santo, me ilumine, me dê sabedoria, inteligência, entendimento, revelação, palavra de conhecimento, me inspire, me capacite com dons, a fim de que eu possa continuar avançando, vencendo e conquistando tudo o que o Senhor tem para mim, para a minha vida, mas também para a minha casa e família, em nome de Jesus. Amém? Se você quer fazer isso, seja qualquer um desses 4, venha e fale com Deus sobre isso. Amém? Você pode deixar o seu lugar e vir agora. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar em pé. Se você quiser ficar sentado, fique à vontade, mas eu só peço para ficar em pé, só para as pessoas poderem passar por você e virem. E aí depois, quem quiser sentar, fique bem à vontade para ficar sentado. Mas eu quero orar com esses irmãos que vêm, rejeitar esses conteúdos e profetizar nesse lugar um novo tempo sobre as nossas vidas, sim, em nome de Jesus. Se você ouviu assim palavras que te machucaram, que feriram, que te causaram dor, gostaria que você hoje perdoasse essas pessoas que te feriram. E que você colocasse esse conteúdo na cruz, falando: Senhor, eu te entrego isso. Eu não vou levar mais isso na minha vida, nem na minha mente, em nome de Jesus. Esse conteúdo que não é meu,
E eu agora repreendo como Jesus fez, dizendo para Pedro, mas não para Pedro, mas para Satanás, dizendo: para trás de mim, Satanás, não aceito essa palavra. Que você possa dizer hoje, no mundo espiritual: para trás de mim, Satanás, eu não aceito essa palavra na minha vida, em nome de Jesus. E se você tem conflitos na sua mente, pensamentos que você, assim, precisa lutar com alguns pensamentos na sua mente, você também repreenda esses pensamentos, cancele e anule todo o efeito espiritual deles na sua vida, em nome de Jesus. Se posicione agora e rejeite na sua mente todo o conteúdo que não vem do Espírito Santo, da parte do Senhor na sua vida. E eu não sei de que lar você veio, mas se você entende que você ainda não conseguiu se emancipar, crescer, romper, mas que você é dependente emocional, financeiro, espiritual de alguém, que você possa hoje dizer para o Senhor: Senhor, eu não aceito mais isso. Eu quero viver a minha própria vida, lutar as minhas próprias lutas e celebrar todas as vitórias que o Senhor vai me dar ainda nessa vida, em nome de Jesus. E por último, eu peço que você ore e peça ao nosso Deus, ao nosso Pai, que ensina que quem não tem sabedoria pode pedir que Ele dá. E que você peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me enche de coragem, de ousadia, de intrepidez. Espírito Santo, me ilumina agora, me dá entendimento, revelação, palavra de conhecimento. Espírito Santo, me convence do pecado, me guia em toda a verdade. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me ensine a viver nos retos e santos caminhos do Senhor. Eu preciso de Ti. Diga para Deus: eu quero receber, Senhor, Teu conteúdo, o que está no Teu coração. Eu quero a verdade sobre a minha vida. E a única pessoa que pode dizer realmente a verdade sobre mim é o Senhor. Por isso eu decido pedir ao Senhor nessa noite: Senhor, revela a verdade sobre mim. Fala para mim quem eu sou aos Teus olhos. Quais áreas que o Senhor quer que eu cresça. O que o Senhor quer que eu faça. Porque eu existo e vivo para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Senhor, me ajuda e me dá o mesmo espírito que estava em Davi, para que eu conquiste todos os Teus sonhos e planos para a minha vida, mas também para a minha família. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre nos ouve. E o Senhor é o Deus que responde às nossas orações. Senhor, ouve agora, Pai, nossas orações e responde, Senhor. Responde. Porque hoje decidimos profetizar sobre as nossas vidas, que como Davi, nós avançaremos e conquistaremos. Nós chegaremos a lugares mais altos, que cairão e serão mortos todos os nossos inimigos espirituais em nome de Jesus. E que todas as pessoas que são contra nós, que nós pudermos, trabalharemos a reconciliação em nome de Jesus, para que a gente não ouça de um irmão, para que a gente não ouça dentro da nossa casa que somos maldosos, presunçosos, arrogantes, mas que a gente possa ouvir dentro de casa que nós somos amorosos, aceitos, queridos, uma bênção de Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, e que nessa noite a gente continue recebendo de tudo que vem do céu, de tudo que vem do Teu Espírito, da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então eu desafio você hoje a refletir um pouco mais sobre isso que eu falei durante sua caminhada. Sabe por quê? Porque você saindo daqui, você vai se encontrar com pessoas. Algumas pessoas já têm um conceito elaborado sobre você, sobre sua história, sobre sua vida. Mas não se importe com isso. Talvez Satanás tente te atacar. Rejeite esse conteúdo. Aprenda isso, a não receber nenhum conteúdo que não venha de Deus. A gente ama as pessoas, porque Jesus continua amando Pedro, e Pedro continuou sendo vocacionado e querido de Jesus.
Mas Jesus disse para Satanás: para trás de mim, não vem não. Que Deus te deu discernimento, o Espírito Santo te deu discernimento, para você ficar no seu coração só com aquilo que vem dele, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Que o seu coração esteja cheio de Deus, cheio de amor, cheio de fé, cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de paz, cheio de consolo, cheio de palavras que edificam, cheio de palavras inspiradas pelo teu Espírito Santo. Que o seu coração seja o reflexo do coração de Deus. Que você seja uma pessoa que se mova no Espírito, em compaixão, em graça e em misericórdia. E que todas as pessoas que se achegarem perto de você sintam e vejam em você a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que seja assim na sua vida. Nós profetizamos e cremos que é assim na sua vida e família, em nome de Jesus. Amém? Faz assim. Pode bater palma para Jesus. Para Jesus. Para Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Tudo é para Ti. Tudo é para Ti, Senhor. Somos tão gratos ao Senhor Jesus, que nos dá uma paz e uma alegria sobrenatural, independente das circunstâncias. Coloque sua mão assim. Pai amado, eu quero Te agradecer por cada irmão e irmã que veio aqui essa noite. Senhor, essas mãos que estão estendidas, eu creio que no mundo espiritual está sendo derramado sobre essas mãos bênçãos do céu. Que essas mãos, Senhor, elas sejam erguidas aos céus para declarar que o Senhor é maravilhoso, Deus maravilhoso. Mas que essas mãos também consolem aqueles que estão fracos, ergam aqueles que já caíram. E que essas mãos, Senhor, sejam como as mãos de José. Tudo que essas mãos tocarem prospere em nome de Jesus. Senhor, que essas mãos sejam as mãos que vão tocar outras pessoas da própria família, para dizer assim: eu amo você e estou junto com você em nome de Jesus. Por isso que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja com os irmãos e com toda a igreja do nosso Senhor espalhada sobre toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz e que o Senhor te abençoe.